Aleluia. Queridos, queremos apresentar com carta de recomendação, vindo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Porto Nacional, Tocantins, o diácono Rodrigo de Souza Silva. Aonde está? Está ali, juntamente com a esposa Milena Nunes Celestino. Estão ali, esse casal, a igreja está feliz, vamos receber na paz do Senhor, amém? Sinta-se bem, fique à vontade esta noite, em nome de Jesus. Convidar o pastor Gilvanderson, que está fazendo a apresentação do pastor que estará ministrando a palavra do Senhor essa noite. Glória a Deus, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Paz do Senhor, povo de Deus. Que maravilha estarmos reunidos nessa noite para adorar e bendizer o santo nome do Senhor. Quero, com muita alegria e muita honra, apresentar o nosso preletor desta noite, na nossa primeira EBN, Escola Bíblica Ministerial, o nobre amigo, co-pastor da Assembleia de Deus em Porto Franco, pastor Evandro Alves, nosso amigo, homem de Deus, já esteve em uma oportunidade ministrando aqui na congregação Jardim de Deus e foi uma bênção, e tenho certeza que nessa noite também será uma bênção. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos receber o nobre pastor como fazem os santos, com a paz do Senhor. 1, 2, 3 e a paz do Senhor. Deixa Deus te usar, meu pastor. Eu retorno o microfone a quem é de direito. Já é para passar? Então, meu pastor, fique à vontade, deixa Deus te usar. Glória a Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Que o negócio é ligeiro, né? Apresenta e vem logo pregar. Dá tempo, acaba respirar não. Vamos ficar de pé para lermos a palavra do Senhor? Abra sua Bíblia comigo. O Evangelho conforme escreveu João, capítulo de número 2. João, capítulo 2. Glória a Jesus. João, capítulo 2. Só quem encontrou, diga assim: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu vou também. Pronto. Não fica ninguém para trás. Vamos ler alguns versículos aqui do capítulo 2 do Evangelho que João escreveu. Diz assim a palavra de Deus: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os empregados que tinham tirado água, chamou o mestre-sala o esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Você pode assentar, glorificando o nome do Senhor. Glória a Jesus. Despachar aqui esse negócio. Não é para tirar foto não, é só para guardar mesmo. Está pesando aqui. Meus irmãos, com muita alegria, quero louvar a Deus pelo privilégio
da oportunidade de estarmos reunidos aqui com os irmãos nesta noite. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor, presidente desta igreja, pastor Jefté Cavalcante, a sua esposa, todos os filhos desta família. Que Deus continue abençoando o seu servo e lhe dando graça do meu amigo pastor Gilvanderson, também do pregador Lucas Fernandes, que já esteve conosco em Porto Franco, e tive notícias que vai estar retornando. Eu não sei se já ligaram para ele, mas me disseram que iam ligar. Louvar a Deus pela oportunidade. Só existe uma coisa que pode explicar esses momentos como este: é a grande misericórdia de Deus. Nenhum de nós tem condição alguma de estar aqui, por mais influente que seja, ou por mais anônimo que seja. Nenhuma coisa que nós tenhamos ou que já tivemos nos dá a condição de estar aqui. Somente a misericórdia de Deus é que promove um momento como esse. Se nós estamos de pé, se nós estamos aqui, é porque Deus nos alcançou com a sua misericórdia. Deus é bom e por isso nós estamos aqui para tributar ao Senhor toda a honra e toda a glória. Deus se comporta de maneira diferente. Quando o Senhor colocou esse texto no meu coração, eu comecei a ler e imaginar alguns pontos sobre esse comportamento do cristão. E ninguém melhor do que Jesus para representar este comportamento. Jesus é o nosso padrão para tudo que nós precisamos. O ministério de Jesus é o ministério dos extremos. Se algum dia alguém disser que sofreu, mas ele não vai ter condição de dizer que sofreu mais do que Jesus. Se algum dia alguém disser que renunciou a algo pelo ministério, pela missão, mas essa pessoa não vai ter condição de dizer que renunciou mais do que Cristo. Jesus é o nosso exemplo maior. E aqui, neste texto do Evangelho de João, capítulo 2, é o momento onde Jesus tem a sua primeira aparição pública. É o momento onde os olhares de todos se voltam para Jesus. E é exatamente a partir desses momentos que nós precisamos redobrar a atenção. Enquanto ninguém está vendo, talvez alguma coisa passe desapercebido. Mas a partir do momento que os olhares se voltam, o obreiro, o servo de Deus, precisa redobrar sua atenção. A Bíblia nos fala de Jesus sendo arguído, ouvido, interrogado pelos mestres com aproximadamente 12 anos. Depois a Bíblia silencia acerca dele e depois fala dele já na idade adulta. A idade civil do judeu, em algumas regiões, ainda é 30 anos. Jesus, ouvido pelos mestres, a Bíblia diz que eles ficaram pasmos de tanta sabedoria que aquele menino tinha. Todo menino judeu é ouvido acerca da lei e é feito muita pergunta e ele tem que recitar o dorso da Torá inteira. Eles vão perguntando, é claro que ele não cita o livro todo decorado, mas ele vai citando as bases doutrinárias judaicas, uma por uma. E Jesus passou por esse crivo. Eles perguntavam, Jesus respondia. Eles perguntavam de forma que eles ficaram maravilhados com isto. Só que depois disso, Jesus silencia. Esse teste era necessário. A história silencia. Jesus aparece com 30 anos. Com 30 anos ele é um mestre judeu formado com autorização para ministrar nos locais públicos. Para isso ele precisava ter 10 seguidores, 10 alunos, porque a tradição do judeu entende que se alguém não tem no mínimo 10 que lhe ouve, não é merecido de ser ouvido pela multidão. Se ele não tiver 10 seguidores, ele não merece ser ouvido.
Jesus, por precaução, tinha 12. Um traiu, ficou 11. Isso aqui. Segurar mais em cima um pouquinho, né? Para melhorar. Jesus agora está pronto. 30 anos. No jeito para começar. E sobre essa temática, sobre esse pano de fundo da ética, já nos vem à mente a primeira informação. Observe que aos 12 Jesus tem toda a autoridade na palavra. Aos 12. Jesus tem toda a propriedade, ele fala e os mestres, preste atenção, ele fala e os mestres lhe ouvem. E a palavra de Deus diz que os mestres ficaram boquiabertos com tamanha sabedoria. Mas quando Jesus sai dali, ele não sai pela rua falando. Não. Ele silencia por quê? Porque ele só vai ter autorização para se expressar em público após atingir a maioridade, aos 30. O que a gente aprende aqui com Jesus, que é a nossa base? Nós aprendemos que não é porque a gente já sabe o que dizer que está na hora de falar. Muito cuidado com esse negócio. Aprendeu uma coisa aqui, já quer dizer para todo mundo, já corre para o Facebook, já está desbancando o mestre, já está dizendo, eu estou aplaudido, é pelos mestres, agora eu tenho que dizer. Segura aí, porque o Deus que dá a palavra e o conhecimento, ele também vai dar a autorização para o pronunciamento. Só vai ser legítimo se for autorizado por Deus. Não adianta alguém dizer que sonhou, que um anjo veio e botou uma capa nele, e agora ele é profeta, que ele viu uma Bíblia com as letras douradas voando na frente dele. Nada disso vai valer se não tiver a legitimidade ministerial que é dada pela palavra de Deus. O caminho ainda é o mesmo. Tem muita gente enganada com relação a isso, rompendo todas as barreiras, rompendo todas as linhas de ética, de moral ministerial, querendo aparecer antes da hora. Muito cuidado com esse negócio. Jacó viu uma escada, e o admirável não é isso. E a escada tem, não é? O admirado não é ter uma escada descendo do céu até encostar na terra. O que mais me admira é que os anjos estão subindo e descendo pela escada. Jacó era um obreiro apressado. Sabe o que é que Deus está ensinando aqui para Jacó? Tenha calma, moço. Vá degrau por degrau, porque até anjo que tem asa está subindo a escada. Imagina você que não tem. Até anjo que sabe voar está indo degrau por degrau. Muito cuidado, muito cuidado. Às vezes a gente se atribui de uma sabedoria que ainda não está chancelada por Deus. Às vezes a gente se atribui de uma autoridade que ela é própria, ela foi bebida em qualquer poço. Muito cuidado. Esses dias eu falava na congregação onde eu dirijo, que o obreiro precisa passar pelas etapas do ministério. Precisa passar. Esse forjado caráter do obreiro vai dar para ele exatamente a noção ética do ministério. Não dá para dormir hoje e acordar amanhã sendo pastor. Não tem jeito. Eu conheci um irmão que ele tinha tanta vontade de ser pastor, que na nossa igreja não teve condição, porque tem que esperar mesmo. Tem que esperar. Tem que ser auxiliar, tem que ser diácono, tem que ser presbítero, evangelista, pastor. Depois, se ele der conta, ele vai ser mestre, né? Porque pastor e mestre não é duas funções, não, é uma só. Pastores e mestres. Está dizendo, tem pastor que não vai chegar a ser mestre. Mas não dá para ser mestre sem ser pastor. Tem uma colocação interessante. Esse irmão tinha muita vontade.
ele não tinha condição nenhuma de esperar, ele não aguardava, ele era apressado. Ele arrumou um dinheiro, fez um contato com alguém de um outro estado, foi lá, e lá ele pagou uma taxa de mais de R$2.000, derramaram um balde de azeite na cabeça dele, ele veio de lá todo buzuntado, todo melado, né? Para quem não conhece essa palavra, buzuntado, com um certificadozão e a carteira, credencial, dando chicotada até no vento. Ele continua da mesma forma, do mesmo jeito, não resolveu nada. Sabe por quê? Porque Deus tem um tempo determinado para todo o propósito. Fica debaixo da bênção do Senhor. Fica aí, Jesus tem algo maravilhoso para a sua vida, mas aguarda o tempo dele. Mas eu já sou pregador, mas eu já sou cantor, mas Deus revela coisa para mim, que bênção. Já pensou quando chegar a hora, como é que esse negócio não vai ser? Que maravilha. Então a primeira informação que a gente tem aqui, na contextualização desse assunto é essa. É que Jesus está aguardando essa oportunidade há muito tempo. Eu fui pregar na Ceadema, na região de Buriticupu, e eu vi um fato interessante. Antes de pregar lá, eu tinha pregado aqui em Imperatriz, em uma congregação. Aí daqui eu fui para lá. Aqui em Imperatriz, eu vi um irmão, ele disse assim: rapaz, não está bom aqui para mim não. Já tem 2 anos que eu sou diácono, moço, o pastor aqui nem me vê. Falei: rapaz, acalma, vai dar certo, moço, fica tranquilo. Quando eu chego lá na Ceadema, que eu fui pregar lá em Buriticupu, me levaram para hospedar na chácara de um irmão. Muito boa a chácara, e eu vi ele já bem idoso. E eu perguntei a ele, eu falei assim: irmão, o senhor é crente há muito tempo? Ele disse: desde que eu nasci. Ele disse assim: é muito admirável para mim ver um pastor da sua idade. Você é muito jovem, que coisa boa, rapaz, Deus é bom demais. Ele disse: meu filho, a minha maior alegria é que Deus me deu a honra de há 38 anos ser diácono da casa do Senhor. Não dá para orar por esse que está com 2 anos agoniado, enquanto tem um com 38 anos satisfeito, com a mesma coisa. O que está agoniando um está deixando o outro satisfeito. Entendamos o tempo de Deus. Jesus é um exemplo disso. A Bíblia diz que foram convidados Jesus, os seus discípulos, a sua mãe, para esta festa. O que a história, analisada com muito cuidado, parece que sugere é que a mãe de Jesus está assim, um pouco eufórica, querendo que esse negócio do filho dela ser reconhecido logo como Messias, esse negócio aconteça logo. Parece que ela está assim meio agoniada. Jesus chega na festa, assenta-se no lugar dos convidados, mas a mãe dele vai andar, porque ela tem uma notícia de lá de dentro, dos bastidores da festa. E isso é muito comum, as irmãs gostam de andar no local da festa para ver decorações. O homem comprou, aí você vai dizer: não, eu sou convidado, isso é o problema de quem está fazendo a festa. Jesus é convidado, o que ele tem a ver com o vinho que acabou? Não dá para a gente entender que ela está apressada, querendo encontrar um ponto de ligação ali, alguma coisa que vai dar o start. Você sabia que tem obreiro desse jeito? Você sabia que tem irmã desse jeito? Doidinho para o marido dela aparecer logo. Não, tem que botar ele numa congregação, tem que botar ele não sei aonde, tem que dar um cargo, querendo criar uma situação para que esse negócio aconteça. Fica tranquilo, Jesus está conduzindo a história. Jesus está conduzindo esse negócio, e você nem precisa andar com essa agonia não, é só entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais, tudo Ele fará. A palavra ensina a gente, e a gente sai da palavra para ficar procurando o que não perdeu. Ela chega e diz, a recepção de Jesus é exatamente de espanto. Ele diz: e o que é que eu tenho a ver com isso?
Ele olha para ela e diz assim: que tenho eu contigo, mulher? E ele percebe que ela está agoniada. Ele diz assim para ela: ainda não é chegada a minha hora. Ele está dizendo para ela: essa pressa aí é sua, não é minha não. Quem está agoniado aqui é você. Eu sei a hora certa, fica tranquilo. Por que essa palavra de Jesus é tão poderosa? É porque não tem uma ação que demonstre ética e equilíbrio na vida de um obreiro, da família dele, quando essas pessoas entendem que o Deus que chamou é o Deus que vai fazer acontecer. Fica tranquilo, não precisa inventar nada, não precisa botar na frente feito Eliabe, Abinadab, bota os mais bonitos na frente, não precisa nada disso. Quando o Jeová escolhe, ele manda buscar atrás das malhadas. Fica tranquilo, Deus não disse para Samuel escolher, Deus disse para Samuel ungir. Ele diz: vai ungir, eu já escolhi. Quem unge é Samuel, mas quem escolhe é Deus. Ele sabe todas as coisas. Aleluia. Jesus disse assim: se acalme-se. Fique tranquila. Fique tranquila, vai dar certo. Fica tranquila, na hora certa. A mãe de Jesus sai de cena e ela sai de uma forma magistral. Ela sai de uma forma que nós precisamos muito chegar a esse nível. A mãe de Jesus entendeu que não é a hora e nem o momento, mas ela sai de cena. Ela entende também que Jesus não quer usá-la para aquele milagre. Sem ela ter participado de nenhum milagre, o povo já idolatra. Imagine se ela tivesse participado. Mas a sabedoria de Deus já estava no ano de 2019, naquela época. Jesus tira ela de cena, mas quando ela vai saindo, ela faz algo que é profundo demais. Ela é obreira, nós podemos aprender com ela também. Acho que não teve um obreiro mais aproximado do que ela. Ela vai saindo e tem uns servos assim, e ela dizem assim: está vendo aquele mestre? Estamos, façam tudo o que ele mandar. Ela está dizendo assim: daqui a pouco ele vai precisar de servos, e ele vai chamar vocês. Daqui a pouco ele vai chamar servo. Ela está dizendo: ele não quis me usar, mas o meu prazer não é quando eu sou usado, é quando a obra acontece. Não é eu que vou para aquela congregação, não, pois então está tudo bem. Fica atento, Jesus pode te chamar. Não é eu que vou ser o vice-presidente esse ano, não é não. Pois fica atento, Jesus pode te colocar lá. Fica ligado, o mestre vai chamar servos para uma obra e pode ser você. Aleluia. Você quer uma ética ministerial mais linda do que essa? Não é eu que vou ser usado, mas eu não estou triste, eu não boicoto a obra, eu não me levanto contra, eu vou procurar quem possa e quem Deus queira, eu participo de alguma maneira. Ela sai tranquila. Você consegue sair tranquilo, de cabeça erguida, mesmo não tendo sido escolhido? Os irmãos de Davi saíram tudo zangados, porque não foram escolhidos. A mãe de Jesus saiu entendendo o negócio. Chegou para os servos e disse assim: faça tudo o que ele disser. Ele não vai me usar, mas ele pode usar você. Talvez o pregador amanhã não seja eu, mas pode ser você. E quando ele te chamar, tem um critério: ele não aceita obediência pela metade. Faça tudo o que ele mandar. Tudo. Jesus fica parado,
os servos olhando para ele. Nós estamos aprendendo um pouco com o comportamento dessas pessoas. O servo está aqui olhando, Jesus está lá parado. Sei que eles ficaram assim, mas até agora ele não disse nada. Isso é uma das ações de maior equilíbrio em servir a Jesus. É não avançar enquanto ele não dá ordem. É não avançar enquanto ele não dá ordem. É não ir se ele não disse venha. É não voltar se ele não diz volte. Você sabia que tem muita gente perdida? Você sabia disso? Você sabia que tem muita pessoa enganado ao seu próprio respeito? Você sabia disso? Tem muita gente frustrada porque ele pensou alguma coisa a respeito dele mesmo. Ele se autoconstituiu. Ninguém disse que ele era aquilo, ele que está pensando. Para servir a Jesus, de fato, com eficácia, é preciso estar atento para o que ele diz. Eu sou um amante e zeloso da palavra. Para mim só vale se tiver na Bíblia, irmão. Não adianta. Pode vir com a conversa mais bonita do mundo, que foi Flávio José, Eusébio de Cesareia, Tomás de Aquino e outros homens grandes aí, um monte de gente grande. Agostinho, Lutero, Spurgeon, John Wesley. Pode ter sido qualquer um desses homens que disse. Mas se não tiver repouso na palavra, não vale. É o que Jesus diz que movimenta os seus servos. É o que Jesus diz que movimenta a sua igreja. Esses dias eu ministrei sobre o barco que Jesus entra e diz, nós vamos para o outro lado. Jesus deu a ordem e ele entrou no barco. Fica fácil de entrar num barco que Jesus já está dentro dele. Muito cuidado. Infelizmente tem muito cristão sendo doutrinado por letra de hino, irmão. É o que Jesus fala, não é o que a letra diz. A letra do hino só é edificação para a minha vida se ela encontrar abrigo na palavra de Deus. Não tem outra conversa. É Bíblia ou não é? Está na Bíblia ou não está? A Bíblia respalda isso ou não? Tem um hino que diz assim, se passares, não é? Pelas águas, mas a Bíblia não diz se, a Bíblia diz quando. Muda completamente. É a palavra que vai nortear os passos dos servos que estão esperando para servir Jesus. Você está esperando alguma coisa de Deus, com sinceridade? Para o seu ministério, você está esperando uma ação de Deus? Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Não tire os seus olhos do mestre. O mestre vai lhe dar a palavra acertada. Infelizmente tem obreiro que nem se a bênção fosse teleguiada não achava ele. Deus diz assim, vai lá na jardim de Deus abençoar aquele obreiro. Aí quando chega, não, ele já mudou. Ele está na outra. Aí sai. Nem se tivesse um sensor de calor, não achava esse homem. Muito cuidado. Fica tranquilo. Talvez tem muita gente aqui que está 1 ano, 2, 3 com os olhos no mestre e o mestre não deu nenhum sinal ainda. Mas ele vai se expressar. Ele vai. Ele usa os servos que estão à sua disposição. Jesus se demora um pouco, os rapazes estão olhando, de repente Jesus se mexe, porque ele também não fica parado para sempre. Ele não fica parado eternamente. Talvez esse momento que Jesus está silenciado, em silêncio no ministério de alguém, seja uma forma de Deus falar com essa pessoa.
O silêncio de Deus é uma das maneiras que Deus usa para se comunicar conosco. Eu vejo muita gente dizendo assim: Deus está preparando uma bênção para você. Eu vejo muita gente dizendo isso. Eu gosto de meditar o contrário. Porque se a bênção é de Deus, Deus está no lugar da perfeição eterna, onde nada mais precisa ser preparado. Tudo que Deus vai fazer já existe na mente de Deus, nada está oculto a Ele. Então Deus está preparando uma bênção para mim. Seria mais adequado eu dizer assim: Deus está preparando você para uma bênção que já está pronta. Deus está preparando o ministério para um obreiro? Não, Deus está preparando um obreiro para o ministério. Deus está preparando uma mulher Deus está preparando o pastorado para o marido de uma mulher? Talvez não. Deus está preparando uma mulher para ser mulher de pastor. Um aviso aqui da direção: um carro em frente a uma garagem, placa HPV 1600. Se manifesta agora, em nome de Jesus. HPV 1600, tem as penalidades aí, não é? Se não é, vai lá. Se o dono da casa ligar, vai ser levado, mas o irmão vai correr lá e vai resolver esse negócio agora. Então, eu preciso estar olhando para Jesus. Por que que algumas pessoas perdem o tempo certo no ministério? Tem alguém que deixa o tempo passar, a oportunidade? Tem. E no ministério tem uma máxima: tem oportunidades que nunca mais voltarão. No ministério tem essa máxima: tem oportunidade que nunca mais volta. E por que algumas pessoas perdem a oportunidade se elas estão de frente para Jesus? Pela distração da espera. Eu espero olhando para Ele. O apóstolo Paulo diz assim: com esperança nós devemos esperar. Parece uma redundância, mas é uma figura de linguagem muito usada por Paulo. Ele diz: com esperança devemos esperar. Lá aos Efésios capítulo 6 ele diz: na força do seu poder. É um reforço para que a gente entenda. Os servos estão aqui esperando uma ordem de Jesus. Irmão, se tem nobreza maior no mundo do que estar esperando Jesus, primeiro, porque Ele não se atrasa, porque Ele nunca falha, porque Ele não escolhe pela aparência, Ele nunca é influenciado na sua escolha. É Jesus que te chamou? Então não tenha dúvida, Ele chamou a pessoa certa. É de Jesus que você espera para o seu ministério? Então você está esperando na pessoa certa. Jesus se movimenta e os servos estão atentos. E Jesus diz assim: pega ali e enche essas vasilhas de água, as talhas. E diz que cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Eu não sei essas coisas não, o Giovanni sabe. Mas cabia uma boa quantidade de água, acima de 300 litros em cada uma. É muita água, são 6. Jesus diz para eles assim: coloque água nessas vasilhas. Jesus diz para eles enfaticamente: a primeira ordem do mestre: encham de água essas vasilhas. Esses servos são servos éticos do ponto de vista ministerial? São, o texto revela. Eles obedecem como o mestre falou e não discutem a ordem do mestre. Ele mandou encher de água, pois então é de água que nós vamos encher. Mas eu ouvi a mulher dizendo que estão precisando de vinho. Mas eu ouvi a mulher chegando aqui dizendo para ele que foi o vinho que acabou. E ele está mandando encher de água. Não discuta a ordem do mestre.
Eu e você só vemos o momento, o mestre conhece a história por completo. Eu e você não entendemos, mas essa água de agora é vinho depois. É para aquela congregação que vão me mandar? Não. Eu esperava coisa melhor. No reino de Deus ninguém é surpreendido negativamente, porque tudo que um obreiro recebe de responsabilidade na obra de Deus é mais do que o que ele merecia. Não tem nenhum obreiro maior do que a obra. A menor congregação de Imperatriz é maior do que o maior pastor de Imperatriz. Ninguém na obra é maior do que ela própria. Não se discute a ordem do mestre. Só quem está disposto a carregar água vai ver o vinho sendo transformado. Não experimenta milagre na obra quem não tem condição de obedecer. Aí alguém se admira que chega alguém e diz: irmão, eu estava numa congregação pequena, R$200 a renda lá, o dízimo R$200, eu não tinha dinheiro para comprar material para os meus filhos, nem para a minha família comer. De repente alguém bateu na porta, me deu material, me deu comida para me comer 3 meses, e alguém ficou olhando. Como que isso acontece? Isso é só para quem carrega água e não discute a ordem. Só tem vinho para quem carrega água. Felizmente tem muita gente que está querendo pular a fase de encher as vasilhas e ir direto para o vinho. Os que vão direto para o vinho se embriagam. Os que vão direto para o vinho estão vagueando, bêbados de si mesmo, sem encontrar mais o caminho. Eles obedecem. E uma outra característica linda desses obreiros: e encheram-nas até em cima. Lá não teve nenhum que chegou e disse assim: rapaz, já tem 5, não, bora encher essa aqui só até a metade. Não, esse trabalho não tem proveito no reino. Esse não. Este trabalho não tem proveito no reino de Deus. Eu sou muito cuidadoso com essas coisas, irmão. Nosso pastor levantou uma campanha, 10 hinos por dia, todo crente da igreja. Aí a gente está cantando, o telefone toca, a gente está cantando, bate no portão. Um dia minha esposa riu de mim, eu disse: "Tu é crente?" Vai cantar. Teve crente, irmão, que ia já de casa, dirigindo o carro, chegando do trabalho. E aí às vezes passava, pegava a esposa e já ia. A irmã pegava a harpa aqui no celular: se Cristo comigo vai, eu irei. E é para cantar 10 hinos, é 10, é 10. Você está achando que o ministério é coisa fácil? De alguém que chega, dobra o joelho, com 30 segundos o joelho já está ardendo, já está escutando o que alguém está dizendo aqui do lado. Menino, esse ventilador faz um barulho muito alto. Meu Deus, o que é isso? Esses músicos já estão batendo em som essa hora. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa, que Jesus não abre mão, é da obediência completa. E encheram-nas até em cima. Quando Eliezer foi buscar a noiva para Isaac, a Bíblia diz que ele fez um teste com a moça. Ele disse: Senhor, a moça que me der água e que também oferecer aos meus camelos, dar água para o viajante é a obrigação de toda mulher judia. O viajante chega e diz: me dê água, e ela dá água para ele. Agora dar água para os camelos, não. A Bíblia diz que a moça diz assim: também darei água aos teus camelos. E ela descia na fonte, enchia o cântaro de água, derramava, e os camelos, porque perto de toda a fonte tem o lugar dos animais beberem também. Ela vinha e enchia. E a Bíblia diz assim: acabando os camelos de beber, depois que deu água a todos os camelos, Eliezer sai de onde ele está e dá presentes para ela, joias, presentes caríssimos.
Deus tem algo profundo para a vida de muitas pessoas. Mas o Senhor está dizendo nesta noite pela sua palavra: os camelos precisam acabar de beber para que os presentes cheguem. Vou matar 5 camelos, vou dar água só para 5. Vou encher 6 vasilhas? Não, enche só 2. Aí nem tem esse tanto de gente. Meu Deus, para que esse negócio de orar 15 minutos, 20 de joelho? Tem muita gente normatizando, irmão. Tem uma bênção que reside na obediência. Ela pode não estar fazendo muito sentido para você agora, mas tem uma bênção profunda que reside na obediência do mandamento de Deus. Você não faz ideia como é bom obedecer. E a obediência, ela é cega, ela é sem entendimento em algumas vezes. Quem procura entender não consegue obedecer. Não adianta. Alguém vai dizer assim: não, mas isso, quem discute não obedece. Precisa obedecer completamente. No reino de Deus, existem algumas leis imutáveis. Imutáveis. Deus nunca abre mão, nunca, em nenhuma situação. Você vai ler do Gênesis ao Apocalipse e não vai encontrar Deus diminuindo o fardo de ninguém que recebeu uma obrigação para fazer. Tem que fazer ela completa. Você não vai encontrar, não vai. A Bíblia diz que todas as talhas foram cheias até em cima. Qual é o próximo passo? É servir. Serviram a Jesus enchendo as talhas. Agora vão servir ao organizador da festa para que ele experimente daquele vinho e depois distribua para os convidados, porque esta não é a tarefa de Jesus. Jesus é um convidado. Quem é responsável pela qualidade da bebida é o organizador da festa, o garçom-mestre, o mestre-sala. No reino é assim também. Não adianta querer ir passar um passo adiante. Seja eficaz. Faça totalmente o que foi determinado, mas permaneça dentro da sua função. Não adianta, por mais eficaz que algum obreiro seja, mas se ele avançar para uma área que ainda não está autorizado, a sua eficácia se constitui em rebeldia. Não adianta. Conversava com uma irmã, e ela, o esposo dirige uma congregação, e ela dizia assim: pastor, meu marido é muito parado, eu tenho que tomar a frente às vezes. Eu digo: pô, não faça isso, senão em vez de parado ele vai ser morto. Em vez de parado você vai matar ele. Eu vi um vídeo sobre o pastorado de mulheres. Muito interessante a colocação de uma irmã. Perguntaram para ela: mulheres podem ser pastoras de igreja? É bíblico? E ela responde em cima, diz: não é. Não é bíblico. Talvez alguém se espante com isso, mas a irmã vai para a escritura. E ela diz: não é bíblico porque quando Paulo recomenda na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, uma das recomendações é que este obreiro que vai assumir a obra seja marido de uma mulher. Olha a qualificação. Esse uma aqui, marido de uma mulher, ele tanto é de gênero, ele tanto qualifica o estado civil, como ele também qualifica o quantitativo. Marido, estado civil, tem que ser casado. De uma, não é de duas, está qualificando o quantitativo. De uma mulher, não é casado com homem, é casado com mulher. Mas ela vai um pouco além e diz
que o apóstolo que está dando esse ensinamento diz assim: e que este governe bem a sua casa e os seus filhos, porque se não tiver boa governança em casa, como liderará na casa do Senhor? Você já imaginou isso aplicado a uma irmã? Você quer ser pastora? Pois a primeira coisa que você tem que fazer é mandar no seu marido. Pastora da igreja de Jezabel. Porque o ministério de Jezabel era esse. Tem muita gente pensando que a Bíblia fala de Jezabel pelos seus pêndulos, pelos seus brincos e pingentes, nada. A Bíblia está falando de Jezabel, é exatamente isso, é a mulher que se atribui da autoridade do marido e influencia a decisão que seria dele. Era isso que ela fazia. Acabe não tinha palavra, era ela que dizia e ele repetia. Do meio para o fim ela não esperava nem ele dizer mais, ela mesmo falava e fazia. E ela continua, essa irmã, falando sobre o pastorado feminino, e diz assim, ó, aproveitar que tem muitas irmãs aqui, para deixar esta pincelada nesse assunto tão importante. Ela diz mais uma coisa: e o pastorado feminino agride a analogia que diz, que a Bíblia diz que Cristo é o marido e a igreja é a esposa. Então, quando nós aceitamos o pastorado feminino, nós estamos dizendo que a igreja pode mandar em Cristo. Perigoso esse negócio ou não é? Demais. O que é que nós fazemos para nos livrar disso? Fiquemos com a palavra de Deus. A palavra é o caminho e nela ninguém se perde. Com muito cuidado nessa servidão. Jesus não conflita essas competências. Ele vai fazer o seu primeiro milagre agora. Ele já sabia, mas ele não conflita a competência. Ele diz assim: leve esta bebida para o organizador da festa, e ele, aprovando, distribuirá aos convidados. E agora o servo sai com a taça. Nem Jesus ultrapassou esses limites. O servo sai com a taça. Lá está o mestre-sala esperando o vinho para provar, para ele poder dar a nota e dizer: sirva. E o jovem está aqui. A Bíblia diz que ele pegou água, tirou água, e ele está levando água. Que coisa, né? E ele olha para a água e olha para o homem. Meu Deus, o que vai ser de mim quando eu entregar essa água para esse homem? Ele está esperando o vinho, mas eu estou levando água. Mas quem obedece jamais será decepcionado. A coleção de decepcionados, ela é constituída de um grupo chamado desobedientes. Desobediente é sempre decepcionado. Aquele obreiro que criou uma expectativa também, ele disse: ano que vem eu estou por cima. Eu, e ninguém toma. De repente não é ele coisa nenhuma, ele está mais por baixo do que pano de cela. Ninguém acha ele. Como é que faz com ele agora? Ele está decepcionado. O jovem leva a água até o mestre-sala. Ele vai levando consciente de que está levando água, mas também consciente de que está obedecendo o mestre que o mandou. Conclusão minha, faço como Paulo, isto digo como homem. Eu acredito que na passada da mão, sai da mão do servo água, entra na mão do mestre-sala vinho. O servo não tem nada a ver com vinho, que nem beber na festa ele podia. Só bebia na festa os convidados, os servos não. Jesus sabe o que ele está fazendo. É água na mão do servo, é vinho na mão do organizador da festa. Jesus sabe o lugar de cada coisa, irmão. Você não era para estar em outro lugar, não. É no lugarzinho onde você está. Jesus conhece a sua estrutura.
Fica tranquilo que quando for sair da mão do servo para o mestre-sala, ele dá o grau final, ele dá o sopro de espírito e a coisa muda de corpo, mas por enquanto continua carregando água. Jesus conta com a sua obediência. Jesus aparece para os seus discípulos um dia, depois de ele ressuscitar, e a Bíblia diz que ele dá algumas instruções. E aí ele diz assim: a quem retiverdes o pecado, será retido, e a quem perdoardes, será perdoado. E soprou sobre eles o Espírito. Mas antes, Jesus está falando de uma coisa chamada paz, equilíbrio espiritual. Jesus explica sobre a paz, depois ele dá essa autoridade e sela ela com o Espírito. Você já imaginou uma autoridade dessa para quem não tem paz? Manda para o inferno a primeira raiva que passar. Tem profeta por aí, tem pastor por aí amaldiçoando pessoas. Eu vi um amaldiçoando, empunhando o dedo dizendo: eu te amaldiçoo. Se ele não tem paz, ele vai fazer isso com a autoridade que recebeu. Jesus sabe o lugar certinho de cada coisa. Fique bem tranquila, minha irmã. O papel mais lindo que você desenvolve no reino é de auxiliadora do seu esposo. Não tem coisa mais linda do que uma mulher que auxilia diretamente o seu esposo. Lá no livro dos Provérbios diz que os homens honram o seu esposo pelo trabalho dela. Ela não recebe a honra do trabalho, quem recebe é ele. Mas lá na frente Jesus diz que o esposo honre a sua esposa. Jesus sabe o lugar de cada coisa. De vez em quando tem um povo inovando. Tempo desse lá em Porto Franco apareceu um pastor que disse: que negócio de cantar hino da harpa primeiro e depois pregar? Quem foi quem criou essa regra? Eu vou pregar, depois o povo canta. Uma irmã me disse assim: o senhor sabia que esse trabalho do círculo de oração está quase falindo? Aí eu falei: é mesmo? Me explique. Ela disse assim: as mulheres têm muitas demandas, as mulheres trabalham, são professores, trabalham em outras áreas, não tem como essas mulheres estar orando todo dia. Não, eu acho que isso tem que mudar. E eu falei para ela: se a senhora ora no círculo de oração? Ela disse: não. Disse: pois a senhora está engrossando a estatística dos que reclamam. Sabe por quê? Porque eu nunca vi uma irmã que ora reclamando da oração. Quem ora é só as que não vêm. Quem acha ruim é só as que não estão orando. Eu falei para ela, até em tom de brincadeira, eu disse: as que estão orando estão pedindo é para aumentar para 2 horas, que elas estão achando 1 hora pouco demais. Deus sabe o lugar de cada coisa, e no reino nada se atropela. Isto é ética, equilíbrio espiritual, ministerial, de servidão no reino. Quer ser abençoado? Seja um cristão equilibrado. O salmista diz assim: as características da pessoa que verdadeiramente serve a Deus é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Olha aqui o ribeiro de água. Plantada junto desse ribeiro de água, qual é o resultado? As suas folhas são sempre verdes, nunca murcham. Ele está sempre esperançoso no Deus que lhe fez a promessa. A igreja tem pouca gente? Tem, mas eu estou plantado junto ao ribeiro de água, minhas folhas não murcham. Deus vai fazer a obra acontecer. Um carrinho que Jesus me deu, esta bênção, muito chorada e esperada, mas chegou. Sentado aqui do lado do irmão, e o pastor ministrando, eu ouvindo, e ele virou para mim, bateu na minha perna e disse: o carrão? Não, moço. Deus o livre, vai para lá com essa história. Falar das bênçãos é uma coisa boa, né? Mas na hora da pregação é um fruto fora da estação. Não faz sentido nenhum isso. Esse equilíbrio, ele é importante para o rei.
Para nós finalizarmos, para nós concluirmos, a palavra de Deus diz que o mestre Sala recebe, e quando ele recebe, ele prova, e ele diz assim: manda chamar o esposo, manda chamar ele. E diz assim: todo homem serve primeiro o bom vinho. Quando as pessoas já estão embriagadas, já têm bebido muito, ele dá o vinho inferior, ninguém vai notar nenhuma diferença. Mas tu deixaste o melhor para o final. Aleluia. Fique de pé, eu quero fazer uma oração com você. Glória a Deus. Mesmo nessa palestra tão descontraída, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Quero dizer para esses pastores aqui do altar que o Espírito está me comunicando muita paz aqui com os senhores. Isso é fundamental para o ministério. Eu estou sentindo a vibração espiritual de vocês. Tu deixaste o melhor para o final. Foi o esposo? Foi ele que deixou o melhor para o final? Ele era um despreparado, deixou o vinho acabar. Ele não deixou o melhor para o final. Mas o mestre Sala está dizendo assim para ele: você deixou o melhor para o final. Sabe o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? O melhor está reservado por Jesus para o tempo certo. Quem promove o melhor é Jesus, não é o dono da festa. Quem vai promover o melhor lá na congregação não é o pastor, é Jesus. Talvez alguém vai dizer assim: você é um homem abençoado, que congregação maravilhosa, eu estou sentindo a presença de Deus, o povo aqui contribui, as coisas estão melhorando. Esse é o sabor do vinho novo e melhor, mas é Jesus quem providencia ele. Você vai receber as honras do vinho novo, mas Jesus é quem providencia ele. E Jesus nos dá um ensino de servo aqui no final da história. Ele não está brigando pela honra do resultado. Não. Nós precisamos aprender isso cada dia mais com Jesus. Ser participante, promotor de bons resultados, mas não querer a glória deles. A glória é sempre de Cristo. Jesus não saiu correndo, não foi ele não, foi eu que transformei a água em vinho. Não, de jeito nenhum. Jesus nunca fez propaganda dos seus milagres. Ele dizia o contrário, dizia: não conta para ninguém não, mas é irresistível ver milagre que Jesus faz e não contar para ninguém. Depois de tudo resolvido, a circunvizinhança ficou sabendo que o filho de Maria realizou um grande milagre no casamento em Caná da Galileia. Eu estou lhe dizendo pelo poder da palavra que a região circunvizinha vai dizer que o Jesus de Nazaré está fazendo coisa nova na sua vida, que o Jesus de Nazaré está fazendo coisa nova no seu ministério. O Senhor Jesus tem um tempo de excelência para a nossa vida. Jesus tem um tempo onde Ele reserva coisas grandes. Talvez alguém diga assim: eu já vi tanta coisa acontecer, mas eu lhe garanto que você ainda não viu o melhor que Jesus tem guardado. A Bíblia diz que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e o que não desceu para o coração, é isto que está reservado para os santos. Aleluia. Jesus tem tempo de novidade para o seu ministério. Eu estou com meu coração ardendo de felicidade de ver um evento como